Olá, este é o Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você. Estamos falando com o economista Pedro Paulo Silveira, ele é economista-chefe da Nova Futura Investimentos, e estamos conversando sobre as ações da Fibria. Se você não assistiu os programas anteriores, nos quais nós discutimos a estrutura da empresa e a estratégia da empresa para crescer, eu sugiro que você assista para não perder o fio da meada e porque tem muita informação importante lá. Mas agora, neste último bloco, nós vamos discutir se a ação desta empresa, que é muito boa, também é uma boa oportunidade para o investidor. Então, Pedro Paulo, nós já vimos que a Fibria é uma excelente empresa, tem uma boa governança, tem uma estrutura sólida. Agora, nós sabemos que commodities têm oscilações de preços cíclicas em todo o mundo. É uma ação de risco? É uma ação boa? Sim, não, por quê? Uma ação é boa quando dá um retorno bom para o acionista. Sem dúvida. Então, você deter um ativo depende de quanto risco ele te dá e quanto retorno ele te dá também. Então, essa relação entre risco e retorno tem que ser muito bem ponderada. E me parece, ao longo do tempo, olhando a história da empresa, ela entrega o que promete. Se a gente olhar historicamente as ações da Fibria, elas tiveram um boom muito importante no início do processo de impeachment. O dólar explodiu e como os preços delas são todos em dólares, ela saiu de um patamar aqui próximo de 15, 20 reais. Foi essa área aqui, né? E acabou batendo 52 reais. Né? O mercado usou as ações da Fibria para fazer um hedge, uma proteção naquele momento em que o mercado estava mais inseguro. O dólar saiu de quase R$2 para quase 4. Né? E isso aumentou a necessidade do mercado colocar no seu portfólio, lá pelas regras de diversificação dos riscos, colocar alguma coisa indexada ao dólar e ao ciclo econômico lá de fora, não tanto ao ciclo daqui. A partir do momento em que o governo foi mudado, o governo assumiu com uma proposta de reformas, o dólar acalmou, caiu de 4 para 3 e alguma coisa, a ação caiu de 52 praticamente para 18, ali em meados do ano passado. O mercado achou que o papel da celulose não estava tão interessante assim para proteção, o dólar havia caído e os preços internacionais da celulose caíram também. Ela caiu. Agora, aconteceram duas coisas importantes. Como é que se explica, então, que ela voltou e ela... Os preços da celulose voltaram a subir novamente e depois dos ajustes todos que a empresa fez e começou a entrar em operação, começaram a entrar em operação as plantas do Mato Grosso do Sul, que a gente viu lá, que estão produzindo 3 milhões e 200 mil toneladas ano, a empresa começou a entregar resultados como entregou. Então ela passou a ficar no radar de todos os analistas, né, como estava conosco, e voltou aí para um patamar. Ela não só subiu, como ela rompeu o patamar anterior. Ela tinha atingido uma máxima de R$52, agora ela bateu quase R$54, e deve ter uma trajetória de valorização ao longo do tempo ainda. Porque essa é a grande pergunta, ela está no máximo. Você acredita que esse papel vai continuar subindo, que ela ainda pode... precisaria olhar os indicadores dela, que espero estejam aqui. Ela teve um resultado no último trimestre, ela teve uma receita líquida de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Ela cresceu 24% a receita dela, com um câmbio relativamente estável, né, de lá para cá. A geração de caixa dela subiu 66%. Como é que a gente pode... explica para o nosso espectador, se a receita subiu 24%, como é que o EBITDA subiu 66%? A geração de caixa dela, a dívida dela caiu bastante. Ela pagou dívida. Ela liquidou muita coisa. Então, o caixa liberado para ela ficou muito grande. Né? E ela conseguiu, efetivamente, liberar mais. O lucro dela saiu de um prejuízo para um lucro de 743 milhões milhões de reais. Né? E ela conseguiu efetivamente entregar o resultado para o acionista. A dívida líquida dela está em cerca de 19 bilhões de reais. Bom, para você ter uma ideia, hoje o valor de mercado da empresa é quase 30 bilhões. Né? É muito alta essa dívida, ela tem um caixa de quase 7. A relação dívida líquida e EBITDA dela está 3,24. Está no limite ótimo. Menos que isso, ela não estaria investindo tanto para aproveitar as oportunidades que nós vimos que o mundo dá para ela, né? O mercado está crescendo. Mas se ela fizer dívida demais, ela consome os lucros com o pagamento para os não acionistas. Então, a relação dívida está super boa. Se pegar a relação entre o preço e o lucro, o passado, que está contaminado com o prejuízo do ano passado, ainda estava elevado, com 44, mas se você estimar esse lucro aqui se comportando dessa maneira para os próximos
trimestres, ela deve ter um PL da ordem de 10, o que é baixo. Né? Um PL hoje, pegar uma da Ambev, está ali acima de 20. Né? Como é que está o PL médio do Ibovespa? 16. 16. Então, oscilando entre 16 e 18, dependendo da estimativa. Ela está bem abaixo da média, então? Está bem abaixo da média, ela tem um potencial de valorização. Aí levamos em conta o que você falou. O comportamento dos preços da celulose é menos volátil que os preços das outras commodities, ele tem mais estabilidade ao longo do tempo, e a demanda global parece, a estimativa é que ela continue crescendo num ritmo bastante sustentável. Como eu falei lá nos outros blocos, os players competidores dela não conseguem aumentar a sua oferta na mesma velocidade que a fibra. Então, o que o mercado imagina é a fibra aumentando a participação dela no mercado gradativamente, a partir dos seus investimentos, a partir do baixo custo que ela tem e do domínio tecnológico também. Dívida em queda, uma boa geração de caixa, uma receita crescente, então é uma ação para a qual você recomenda a compra? Ela tá na nossa carteira recomendada, ela e a Suzano, que é a competidora dela aqui, que tem um perfil muito parecido com o dela, numa escala ligeiramente inferior, mas com certeza é uma indicação de compra, é uma empresa que traz segurança. Ao diversificar o seu portfólio, você tem poupança com juros, você tem empresas com ciclo local, você tem empresas em real, você vai ter uma empresa que tem o valor dela associado ao dólar e associado ao ciclo externo. Você vai diferenciar e gerar valor a partir daí. E é uma empresa que tem promessa de crescimento ao longo do tempo, então é uma indicação com certeza. A ação hoje está ao redor de 53, 54. Vocês têm um preço-alvo para esse papel? Não, a gente não fixou o preço-alvo dela, porque ela acabou de divulgar o resultado. A gente vai passar por uma fase de reavaliação e ver o que a gente pode estimar. Mas, a rigor, a gente mantém a recomendação na carteira recomendada, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Pedro Paulo, eu agradeço muito sua presença aqui no Dinheiro em Ação. Eu que agradeço o convite. Esse foi o terceiro e último bloco do Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você. Nós recebemos o economista Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, e discutimos as ações da Fibria. Se você não assistiu aos blocos anteriores, assista, tem muita informação de valor para você. Obrigado e até o próximo programa. Até lá!